Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda semana de aula. Stefano, você quer explicar a questão dos vídeos para eles? Sim, vamos lá. Boa noite aí para todos e todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Antes da gente começar, a gente, primeiramente, dá novamente os parabéns para vocês. Segundo dia de aula, segundo dia com sala cheia, né? Isso motiva a gente a continuar no trabalho. Isso contribui muito para a qualidade das aulas, né? Porque tendo gente para interagir com a gente, tudo fica melhor, né? E antes da gente começar aqui a aula, eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? O Cleiton, ele compartilhou um link no grupo do WhatsApp, um link com uma discussão sobre os assuntos que a gente vai trabalhar na aula de hoje e também nos próximos encontros. É muito importante que vocês se organizem um pouquinho para tentar assistir a esses vídeos que a gente vai disponibilizar, né? Disponibilizar para vocês aí nos grupos. Por quê? Foi meio que a gente disse aí na primeira aula. Infelizmente, a gente está num curso, no intensivo, então não temos condições, não dá tempo da gente trabalhar com muito detalhe todos os assuntos. Então é muito importante que vocês assistam a esses vídeos para vocês complementarem as discussões que a gente, né, vai propor para vocês aqui nas aulas e até para vocês virem para a aula com já dúvidas formadas, né, com vocês tendo aí um conhecimento prévio do que a gente vai conversar. A gente vai organizar esses links para facilitar o acesso de vocês e assim que estiver certinho a gente vai informar vocês aí nos grupos. Beleza? Tranquilo? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo ou absolutamente qualquer outra coisa, vão compartilhando com a gente lá no grupo do WhatsApp. Fique à vontade, a gente está à disposição de vocês, certo? Anota, né, para não esquecer. Pode deixar. Né? E anotem sempre, porque a cabeça da gente, rapaz, ela trai a gente, né? Então, às vezes a gente viu o vídeo, ficou com uma dúvida, cara, sei lá, manda um áudio, sei lá, velho, dá um print, tira um print. Se a gente... Manda notícia pra gente, né? Que é assim, dá uma manda um moral áudio, pra vocês. manda um áudio, né, professor? Isso, pode mandar um áudio que vocês Pode, cara. para poder... Digamos que pode mandar um áudio? Claro que pode. Cara, se for mais fácil para vocês então entrarem então em contato tá com a gente, tá? Então tá bom, pode deixar. Se perguntar e a gente demorar, ele pode cobrar. Às vezes, na nossa rotina, a gente fica atento, tá vê, deixa para responder depois e não percebe. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu queria só destacar uma coisa que, às vezes, ainda pode aparecer nas provas que vocês vão fazer, seja no Enem ou no PISM-3, que é a questão do nome, né? O período de Primeira República ou República Velha. República Velha é um termo antiquado, ultrapassado, mas, de vez em quando, pode aparecer para vocês. República Velha e Primeira República, então, diz respeito a um período histórico que vai da proclamação da República, em 1889, até... o golpe de 1930. O golpe que o Vargas, né, junto com um certo grupo da elite, né, deu no Estado. Isso. O termo mais apropriado é Primeira República, tudo bem? Mas caso vocês encontrem por aí como República Velha, já saibam que é um termo antiquado e que está pouco em uso atualmente. Só para dizer uma coisa, República Velha é o termo que o governo Vargas, né, 1930 em diante, deu para a República anterior. Era como se tentasse dizer que aquilo fosse algo que já passou, antigo, ultrapassado. Durante a Primeira República, ninguém se chama, dizia estamos na República Velha, certo? Então, essa é uma forma de ver posterior. Isso. Primeira República também. Sim. Mas lá para frente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A mesma coisa o golpe em 1930 e depois em 1932 e 1937 que instaurou o Estado Novo, em 1937. Foram golpes de Estado, mas na época se chamava de revolução porque eles queriam ver aquilo como algo bom. Isso. Essas nomenclaturas, pessoal, elas são esses nomes, né, que aparecem para definir esses períodos, esses movimentos, eles são muito importantes porque eles são termos políticos.
E só através do entendimento do debate político que se travava na época e depois é que a gente consegue entender melhor o porquê desses usos. Mas calma, a gente vai com calma e de passo em passo a gente vai construindo isso. Só para complementar, ainda há uma outra expressão que é a República do Café com Leite, né? Que vai ser uma expressão também que vai ser utilizada para designar um pedacinho, né? República oligárquica também é usada ou é outra coisa? Sim, não, então, na verdade são vários nomes assim que vão aparecer. Confunde, né? Mais ainda, gente. A Primeira República, como a Helena disse, ela é desse momento inicial de 89, vai até 30, né? Só que dentro de Primeira República, você tem o que vai ser chamado de República da Espada, que vai ser esse início da República com os dois presidentes militares que nós vamos ter. Nossa primeira ditadura. Nossa primeira ditadura, a gente já começa a nossa República com a ditadura, né? Que vai ser o Deodoro e o Floriano Peixoto. Que vai ter um governo ali logo no início. Na sequência, você tem as oligarquias assumindo, que seria a República Oligárquica ou República do Café com Leite. Ou seja, dentro dessa grande Primeira República, você tem essas subdivisões, né? Então, República da Espada, fazendo uma alusão às espadas mesmo que os militares utilizavam, e da oligarquia, no sentido de se chamar a atenção que quem está à frente, né, da política é a oligarquia cafeeira aqui em Minas Gerais e em São Paulo. República do Café com Leite por conta dos produtos, né? Minas Gerais produzia café também, mas São Paulo produzia mais. Então o leite de Minas se destacou dentro dessa conversa, e aí a gente tem esse trocadilho, vamos dizer assim, né? Mas sempre é importante pensar, galera, que esses termos, eles são termos políticos. Todos esses termos, todos esses nomes têm um porquê. O Stefano comentou sobre a questão da República das Espadas, que é justamente remetendo a esse período que é ditatorial, de extremo autoritarismo e focado no militarismo, nessa primeira parte da Primeira República, que vai até 1894. Aí começa a transição para o governo que é civil, mas a própria nomenclatura de café com leite também faz parte disso, né? São termos que estão em constante disputa. É preciso ter sempre isso em mente, porque, né, voltando à nossa primeira aula, quando a gente fala do passado, a gente está falando do nosso presente também. Alguns termos são dados posteriormente, não necessariamente por historiadores, porque tem já uma visão sobre aquilo, né? De chamar, por exemplo, República Velha, como eu estava explicando, é uma tentativa de dizer aquilo que foi, como que seria tivesse sido inferior. Só para, já a gente explicar melhor depois, mas só para dizer, oligarquia nada mais é que quando tem um grupo econômico que toma a maior parte do poder no governo, certo? Então, é oligarquia nesse sentido, né? De que as elites cafeeiras, as elites rurais econômicas do país, eles mandavam e desmandavam o governo. Eles criaram um sistema que atendia quase sempre os interesses deles. É claro que a gente nunca pode esquecer, quando a gente diz isso, a gente não pode pensar que só as pessoas que estão, digamos assim, naquele espaço ali onde acontece o governo, onde existem os governadores, os deputados, os senadores, a gente não pode achar que é só naquele lugar que se faz política. Sim. Política é tudo no dia a dia, são as ações das pessoas. Isso. Por isso as pessoas fizeram revoltas, greves, isso também são formas de se fazer política para as pessoas conquistar os seus direitos. As pessoas não ficaram ali passivas diante disso, entende? É importante ter isso em mente. E essa ideia é a ideia que vai orientar a nossa aula de hoje, então tenham isso em mente. Bom, então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que é o progresso, né? Que um dos principais projetos republicanos, né, era o positivista, que defendia que o progresso deveria ser promovido pelo Estado. E o positivismo, gente, ele está constantemente presente nesse período de Primeira República, ele está fortemente presente nesse período. Ele está tão presente que ele está ali na bandeira do Brasil, né, o que hoje é a nossa bandeira do Brasil. Então, a ditadura republicana, né, nesse primeiro
nesse primeiro momento, ela sustentava esse ideal que ele é positivista, relacionado ao Estado, e com isso a gente tem sempre que pensar de maneira autoritária. Mas o que é o progresso? O que vocês entendem do que é esse progresso? Progresso para quem? Por quê? Queria ouvir um pouco de vocês. Ano passado, numa aula, acho que não me engano, de Revolução Industrial, o francês, o Stefano, falou disso, né? Revolução, progresso, na maioria das vezes vai ser mais para as pessoas ricas, né? Para quem está comandando, né? E até hoje o pessoal fala progresso, não sei o quê, mas a gente não sabe para onde a gente está progredindo. Ótimo, Maria Alice, muito bom. Porque a ideia é importante a gente ter isso em mente, gente. O progresso, ele não é algo que é igual para todo mundo. Ele vai influenciar na vida das pessoas mediante a posição social que elas ocupam na sociedade. Vai de acordo com a pessoa evolui ali, né? No caso dela, assim, pelo menos foi o que eu entendi. A pessoa, juntamente com as pessoas que vivem perto dela, igual você falou aí, de social, pá, eles crescem junto, entendeu? É que geralmente, isso é muito bom, Juscelane, você dizer isso, porque essa noção de progresso que você está falando é um outro progresso. É o progresso, por exemplo, da qualidade da sua vida, da vida que a gente tem, emotiva, pessoal, social, isso coletiva. É muito coletiva. Geralmente, quando se fala em progresso de forma mais genérica, é um progresso técnico ou progresso econômico, certo? Esse progresso geralmente é mais voltado para, como a Maria Alice disse, para uma certa elite, né? Para os ricos, nesse sentido. O progresso, ele não é linear, ele não necessariamente é algo que vai sempre melhorando, não está disponível necessariamente para todos esse tipo de progresso. Mas, por exemplo, várias etnias indígenas entendem progresso como esse progresso que você definiu, Juscelane. O progresso da qualidade da vida cotidiana. Conjunta, solidária. Isso. Mas deixa eu ver, o Lucas levantou a mão. Lucas, você quer compartilhar com a gente? Sim, é que veio na minha cabeça, assim, esse progresso sendo um progresso cultural, né? Como que tivesse uma estirpe de raças superiores, assim, e que só favorecesse eles, assim, excluindo todo o resto, assim, que não faz parte desse progresso cultural. É isso? Isso faz parte do debate, sim, Lucas, e é muito bom você trazer isso para a gente hoje. Vamos ouvir o professor Stefano agora. A gente vai tratar disso, inclusive, porque essa ideia de raça, de racialismo e de racismo era muito forte nessa época. Isso. E foi uma ideologia que foi muito usada para tentar manter aquelas pessoas que estavam excluídas dessa república, mantê-las ainda assim excluídas, né? Inferiorizar elas. Né? Isso. Mas manda aí, Stefano. Só para contribuir aí, né, para essa conversa que está muito boa, realmente no ano passado, né, com o pessoal do CUSM 2, quando a gente trabalhou Revolução Industrial, achei muito legal, a Helena falou exatamente o que eu falei no ano passado, né? A gente precisa, em história, na vida, né, pessoal? História estuda a vida, né? A gente precisa sempre se perguntar quem se beneficia e quem perde com o que a gente está analisando ali no momento, né? Então, realmente, quando a gente vê a palavra progresso, e a Helena fala assim, a gente precisa perguntar para quem, é porque não é impossível, dentro da sociedade que a gente vive, você ter, ao mesmo tempo, algo que é bom para todo mundo, vamos dizer assim. Varia, né? De pensamento, né? E qual é o pensamento que, geralmente, ele é privilegiado nessas escolhas? É o pensamento da elite, né? Então, a ideia de progresso, a ideia do positivismo, vocês vão estudar isso na sociologia, vai surgir num contexto de desenvolvimento industrial na França. E você vai ter ali esses pensadores tentando, de alguma forma, acomodar toda essa estrutura de opressão, toda essa estrutura de exploração no trabalhador, vai tentar, de alguma forma, acomodar isso dentro de uma ideia. Olha,
é necessário que vocês passem por tudo isso que vocês estão passando para que a gente alcance o progresso. A gente, no discurso é muito bonito, né? Mas no fim das contas, esse progresso industrial, ele beneficia quem? O dono da empresa ou o trabalhador que está lá na máquina se lascando de trabalhar? O dono da empresa. Eu costumo brincar que a nossa bandeira, né, a nossa república, ela é formada, né? E quando você tem ali a bandeira do Brasil elaborada, essa frase ordem em progresso, eu sempre brinco que para mim aquilo ali é uma ameaça, né? Tipo assim, olha, a gente vai levar o nosso país ao progresso e quem encher o saco a gente vai botar a ordem, né? Então, assim, é algo que a gente realmente precisa ter muito cuidado, né? Pra gente pensar. Esses políticos adoram falar em progresso para lá, progresso para cá. É progresso para quem? Pra gente que não é, né? E essa ordem é estipulada em que situação? Porque a gente tem sempre que pensar o que a gente acabou de comentar. O autoritarismo, né, que é diferente de autoridade, a gente pode até conversar um pouco sobre isso depois, mas o autoritarismo é uma forma violenta de colocar cada pessoa no devido lugar frente a um determinado projeto. E esse progresso está nesse projeto. Então, é progresso no sentido industrial, é no sentido cultural, é no sentido de, como a gente vai ver daqui a pouquinho, de localização dos espaços, conhecido como modernização desses espaços, mas voltados para a elite. Maria Antônia, compartilha com a gente aí também. Eu acho que essa ideia de progresso que a República queria passar, assim, né, na minha cabeça é tipo, pô, estamos deixando um sistema para trás, estamos deixando o imperialismo para trás e agora a gente vai construir uma coisa nova. E, tipo, é literalmente o progresso para quem, né? Porque a gente tem, tipo, pouquíssimo tempo, 1 ano praticamente, da abolição da escravatura e a partir do momento que, tipo, você... Tipo, não é que deixou de existir. Aquilo ali só passou, assim, entre muitas aspas, a ser um negócio inadmissível, um crime. Só que, pô, tu não constrói casa, tu não faz uma ressocialização das pessoas do dia pra noite, sabe? Então, eu acho que essa ideia de progresso é tipo assim, a partir de agora o Brasil é uma república e a gente vai ser diferente, entendeu? Só que a gente sabe que não foi diferente. Na minha cabeça, o progresso é literalmente só para a classe dos militares, né? Que eles tomaram o poder. E eles falaram, pô, a partir de agora a gente é uma república e vai ser tudo lindo. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Tanto que as oligarquias continuaram aí e elas continuam aqui até hoje, sabe? A gente sabe, pô, a bancada ruralista tá aí. Tem movimento que luta para ter terra para conseguir plantar as coisas para comer. E, pô, igual vocês falaram, a Primeira República foi quase 100 anos atrás, só que o progresso está onde, sabe? A gente progrediu em quê? A gente está na mesma até hoje. Boa, Maria Antônia, deixa eu só fazer uma diferenciação que você falou assim, a gente deixou o imperialismo para trás. Eu entendi o que você falou, mas é só um pouquinho diferente. A gente deixou o período imperial para trás, porque o imperialismo, como a gente vai ver um pouco mais para frente, e provavelmente vocês vão ver isso em sociologia também, ele continua, né? O imperialismo, né, a gente vai definir melhor mais lá para frente, mas dentre as características é de dominação de determinados espaços. Colonização, dominação de povos, e aí a gente está falando da população negra, da população pobre, da população quilombola, da população ribeirinha, dos indígenas. Muito se fala em outros países latinos que o Brasil tem uma atitude imperialista com seus vizinhos, como se a gente quisesse falar por eles, dominar eles, nos colocar em primeiro lugar. Então, imperialismo é uma coisa, império é outra, né? Um é uma ideologia de dominação, colonização, o império era um sistema de governo, digamos assim. Mas o que você falou, Maria Antônia, é isso aí. Exatamente. É bem essa ideia mesmo. Manda, Stephanie. Cara, Maria foi... eu tava ouvindo ela falar aqui, eu tava tipo, vai ver, eu vou chorar daqui a pouco, esses meninos hoje estão demais. Mas eu não tenho nada a complementar no que a Maria falou,
né? Eu não quero complementar nada, eu acho que eu vou ficar só ouvindo vocês falar aqui hoje. Mas é mais para... Como é que eu vou dizer? É até para a gente pensar... A gente pensou a estrutura muito da nossa aula aqui, Maria. Parece até que a gente conversou com você. Porque a nossa intenção é tentar mostrar aqui nas nossas aulas exatamente o que você falou, né? Dentro da história do Brasil, você vai ter uma série de movimentos, a República é um deles, que vem com esse ar de novidade, mas que no fim das contas é mais do mesmo, né? Então, teve a abolição da escravidão? Teve, né? Esses caras vêm com a ideia de progresso. Teve. O Vargas vem romper, a gente vai falar disso lá na frente, com as estruturas das oligarquias agrárias. Rompeu? Isso. Você foi perfeito no que você disse, né? Essas coisas, elas estão aí agora, estão acontecendo agora, né? Então, é um assunto, pessoal, assim... cara, a gente fica tentando adivinhar o que vai aparecer em prova, né? Mas se a gente olhar as coisas que estão acontecendo no nosso país nos dias de hoje, epidemia, aqui a gente vai falar de epidemia, revolta da vacina, né? A gente está vendo discussão de voto impresso, né? Que é algo que complica o jogo político. A gente também vai falar de questões de votação aqui na Primeira República. Essa influência dessas bancadas ruralistas, a gente vai ver isso aqui na prática. Então, muito legal você trazer isso, Maria, porque, caramba, a gente pensar a história a partir do nosso presente torna o nosso exercício muito mais simples. Que a gente é mais palpável, né? É mais tranquilo da gente enxergar. Muito boa a sua contribuição. Muito boa mesmo. E faz a gente compreender melhor o nosso presente e como atuar no nosso presente. Sim, porque todo e qualquer momento do tempo, como esse, ele não está aqui simplesmente. Ele tem toda uma estrutura histórica que foi construindo ele. Todo um trajeto. Todo um trajeto. Eu só queria dizer uma coisa. Eu já falei na aula anterior dessa questão da linearidade, porque é muito importante a gente romper isso, porque isso muda muito a nossa forma de pensar a história e ajuda muito, dá muita habilidade para a gente tratar de qualquer tema histórico, seja numa prova ou nas nossas reflexões, né? Então, assim como o progresso não é uma coisa linear e não existe estágios mais avançados ou não de progresso, existe culturas e a forma delas escolherem viver. Exatamente. Da mesma forma, não existe cultura inferior ou superior. Exatamente. A palavra que a Juscelane usou, né, evoluir, é uma palavra que começou a ser usada nesse contexto ali do final do século XIX, começo do século XX. Né? A ideia da evolução que o Darwin trouxe para as espécies começou a tentar ser aplicada para as pessoas. Isso gerou uma atrocidade, né? Que era a ideia de estipular estágios de inferioridade, hierarquias cultural, de raça, né? Que raça não existe para a espécie humana. Né? Então, esses termos foram criados e utilizados como ideologias de dominação, entende? Então, não existe estágios de progresso inferiores ou superiores, nem de raça, nem de cultura. O que existe é cada cultura com o seu modo de viver. Isso. Entende? A gente não está falando que o termo evolução ele é errado. Para a biologia, ele é correto. Vocês provavelmente já estão começando a ver um pouco sobre isso, né? Na disciplina de biologia. A questão é que trazer essa palavra, né, a partir desse ambiente da biologia diretamente para a sociologia e aí para a história, independentemente se é no passado ou agora, é um pouco mais complicado. E aí tem tudo a ver com essa imagem que a gente trouxe para vocês hoje, que é das repúblicas, né? A questão que o professor Cleiton está comentando de ter uma cultura inferior e uma cultura superior, ela não existe. Mas essa ideia foi mobilizada durante a Primeira República e ainda, infelizmente, é mobilizada hoje para colocar uma cultura como superior e uma cultura como inferior. Nessa imagem aqui, essa mulher mais alta é a República Francesa, como se ela estivesse orientando a República Brasileira, que é a mais baixa, ou seja, uma superior e outra inferior, para o caminho que ela deveria seguir. Só que aí, gente, a gente precisa pensar o seguinte... Uma mais jovem e outra mais madura também. Sim, uma mais jovem e outra mais madura, uma é superior, outra é inferior, mas a gente precisa pensar o seguinte,
a França é um país muito distinto do que é o Brasil e do que era o Brasil nesse período. São coisas completamente diferentes. Então, você querer aplicar um modelo que pode funcionar muito bem na França, não funcionava tão bem assim, mas enfim, que funciona muito bem um lugar para outro lugar que é muito diferente, é complicado. E aí gera violências, que é o que a gente vai comentar agora em seguida. Isso não quer dizer que, por exemplo, um país não possa ter um modelo político semelhante ao outro. Não é isso. O que a Helena quer dizer é que cada lugar em sua cultura cria um modo de fazer aquilo específico. Isso. Mas agora a gente queria trazer um pouco para vocês o porquê, após a abolição, pouco se fala a respeito da população afro-brasileira no Brasil. Sim, é porque a ideia é onde que se encontra essa população afro-brasileira? Porque é muito comum nos materiais que a gente estuda, às vezes, na escola, por exemplo, tratar da população afro até a abolição da escravidão, como se depois eles não existissem mais. E como se a população afro-brasileira simplesmente só existiu no Brasil na condição de escravo, o que é absurdo. E é muito violento a gente continuar pensando assim, porque isso ajuda a permanecer essa estrutura de violência. Por que isso acontece? Porque por muito tempo, até hoje, inclusive, mas ali na Primeira República era muito comum dizer isso, aquela ideia de que as culturas africanas, posteriores afro-brasileiras, indígenas, como se elas fossem inferiores, e que a cultura branca superior é que absorveu eles, justamente por ser superior. Isso é uma ideologia terrivelmente violenta. Exato. Então, o que acontece? Também se dizia que, como aquelas pessoas estavam na condição de escravizadas, estavam sendo escravizadas, né? Pessoas negras nunca foram escravas, elas estavam sendo escravizadas. É importante a gente pensar isso também. Elas, como se pensava, como se elas fossem objeto de mercadoria, dizia-se que elas não tinham contribuído para a formação do Brasil, o que é absolutamente horroroso, uma ideia completamente errada. Essas pessoas... Não é só errado, é extremamente violento. Extremamente violento. Essas pessoas tinham várias culturas, vinham de vários lugares diferentes. A África não é uma coisa tudo igual, muito pelo contrário. Existem vários grupos e eles criaram estratégias de viver as culturas deles, de criar novas culturas, religiões, línguas, ofícios, trabalhos, sindicatos. Existiam, teve uma greve de pessoas escravizadas na metade do século XIX. Então, essas pessoas, na condição de escravizados, eles não estavam passivos. De forma alguma. Eles estavam atuando ativamente, procurando seus direitos, buscando se educar, buscando aprender formas de trabalhar na sociedade. Existem vários estudos que mostram pessoas que estavam tentando se alfabetizar, criaram imprensa, existia imprensa negra. Vai ser muito forte durante boa parte do século XX. Sim. Então, o que eu diria, que a nossa colega estava conversando com a gente, a Maria Antônia, né, é que, ao mesmo tempo que existe um esforço de certas elites, de certas ideologias, de permanecer um status quo, né, uma forma onde eles estão ali no poder, as pessoas, elas tentam resistir, conquistar seus direitos, então existe sempre tensões, digamos assim, né? Então, as pessoas não estão ali passivamente, né, tolerando como cordeiros tudo isso. Pelo contrário, elas buscam suas formas de viver dentro desse contexto. É isso. Eu trouxe um exemplo para vocês, que a gente trouxe, que é a Liga das Canelas Pretas. Não sei se vocês já ouviram falar. Ali no comecinho do século XX, quando começou a organizar essas estruturas de futebol, de tipos de futebol no Brasil, eram proibidos que pessoas negras entrassem nesses clubes. Então, eles têm um livro muito interessante, inclusive, sobre isso, se vocês quiserem, mas vocês vão poder achar no link a reportagem completa ali do El País. Mas vários homens começaram a criar os próprios clubes deles. Eles podiam se oficializar, né? Mas na rotina deles do dia a dia, eles estavam criando formas deles jogarem futebol e muitos deles começaram a se destacar demais. Tanto que esses times começaram a, pelo interesse da qualidade do jogador, né, chamar alguns desses jogadores. Mas tem uma história muito interessante do qual eles resistiram e criaram times que tinham
eles tinham o interesse de serem antirracistas. Que é o que a gente chama, o que a gente pode chamar e deve chamar de revolução do dia a dia. Essas revoluções do dia a dia são formas de resistir a essas estruturas que tendem a oprimir grupos, indivíduos, povos, determinados espaços também. A Maria Antônia comentou, vou falar isso, e aí já vou passar a palavra para você, tá, Juscelane? Eu vi que você tinha levantado a mão. Mas a Maria Antônia comentou, por exemplo, do que hoje a gente tem no Brasil, que é a bancada ruralista. Nesse período de Primeira República, tem uma expansão do que a gente chama de fronteira agropecuária, né? Fronteira agrícola ou agropecuária, que é a expansão desses espaços que viriam a ser utilizados para a produção de alimentos, tá? E aí, nessa expansão dessas fronteiras, o que acontece? Os povos indígenas, né, já que o professor Cleiton comentou, eles eram expulsos das suas terras de origem, expulsos de maneira violenta, eram mortos, as crianças eram raptadas das suas famílias e levadas para serem criadas com famílias não indígenas. Que é uma estratégia que foi usada em todas as Américas, do Canadá Sim. até a América do Sul. E aí, de forma que esses povos, eles eram cada vez mais empurrados para outros espaços. Então, o progresso, né, entre aspas, que faz parte também dessa expansão, dessa área de agricultura, ele condicionou a expulsão desses povos das suas terras de origem. Então, assim, aí a gente volta àquela questão, progresso para quem, né? Ou então, até para adaptar, né, a partir do que a Maria Antônia comentou, terra para quem também. Percebam que essa ideia do progresso está muito ligada à ideia de nação, de país, que não sempre existiu, foi uma construção da modernidade, né? Veio ali no século XV, XVI, e dentro dessa ideologia também tem ideologia que a gente chama de monoétnica, quer dizer assim, que só existe uma etnia, como se os europeus só existe um bando de europeu branco. Existem vários grupos diferentes, né? Existiam os galeses, existiam o que a gente chama de vikings hoje em dia, que eram vários grupos, né? E aqui no Brasil existem várias etnias indígenas e por aí vai. Não existe só um grupo. Exatamente. Então, ter em mente que o nosso país, né? Nosso país é do tamanho de um continente, gente. Nosso país eu não sei os dados exatamente, mas o nosso país é tão grande quanto a Europa inteira, ou quase tão grande quanto a Europa inteira, né? Vou até confirmar essa informação depois para vocês. Mas a gente tem uma diversidade, uma pluralidade de povos e culturas enorme. Se a gente for parar para pensar, aqui em Minas Gerais, o sul de Minas Gerais vai ser bem diferente do norte de Minas Gerais, como vai ser bem diferente da fronteira com o estado de Goiás, e assim vai. Manda, Stefano. Juscelane, perdão, da próxima, se você lembrar da sua dúvida, você levanta a mão de novo, tá? Desculpa não ter te passado a palavra aquela hora. Então, eu tô ouvindo aqui vocês, né, debatendo, né, e eu tô lendo e relendo a pergunta, né, por que após a abolição, né, pouco se fala? E é porque, assim, no fim das contas, por mais que a gente viva num país extremamente plural, o que a gente observa, na verdade, é uma tentativa de se esconder essa pluralidade, né? Há ali uma tentativa, sobretudo na Primeira República, né, vai haver movimentos de se tentar de alguma forma branquear a população, de tentar se esconder a população pobre, né? E que são coisas que acontecem até os dias de hoje, né? Eu me lembro, por exemplo, quando na época que eu estava estudando no Rio, não sei se alguns de vocês já foram ao Rio, quando a gente está ali no ônibus, né, chegando no Rio, você tem ali naquela avenida principal ali, a linha vermelha, né? Você tem uma série de proteções, assim, são placas mesmo. Você de dentro do ônibus, você não enxerga a favela da Maré, que está ali à direita, né? Há uma clara tentativa de se esconder essas pessoas. Agora, em São Paulo, não me lembro a região, eu vi o Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente na última eleição, fazendo
uma discussão naquela região, que a prefeitura mandou pintar a fachada dos barracões com tintas coloridas. Então você passa, tá lá tudo coloridinho, né? Mas você dá um passo para dentro da comunidade ali, velho, você tem uma total pobreza. Então, é histórico uma tentativa no nosso país da gente fingir, primeiro, que não existe uma diversidade. E é por isso que as políticas afirmativas incomodam tanto. Uhum. Né? O próprio curso Luísa Maim, que vem numa tentativa, né, de trazer populações que o nosso poder público muitas vezes finge que não existe, tem pessoas que criticam, né, a nossa iniciativa, falando que a gente está gerando mais segregação e coisas do tipo. O problema é que ali no pós-abolição, né, como já foi dito aqui, não há uma tentativa zero, né, de se integrar o negro no nosso jogo social. Né? Você tem ali, ainda dentro do Império, é algo que a gente ainda vai comentar aqui, dentro do Império você vai ter uma série de legislações que vão freando a escravidão no Brasil, não por uma preocupação com os negros, mas por conta de uma série de outras questões que a gente vai discutir num outro momento. Mas você tem a entrada no Brasil de mão de obra imigrante, de italianos, de alemães, de japoneses, aí cada um aí no seu momento, né? Mas nas lavouras de café aqui em Juiz de Fora, por exemplo, você vai ter italiano pra caramba vindo pra cá. Brancos. E quando vem a abolição, os senhores vão querer quem trabalha para eles? Pessoas brancas ou os negros africanos? Os negros africanos vão ser completamente marginalizados na nossa sociedade. E estão marginalizados até hoje. Né? E aí, isso tudo que o Stefano está falando agora, que o professor Stefano está falando agora, tem a ver com o nosso próximo tópico, que é a questão do higienismo. E aí, gente, a gente precisa diferenciar um pouco higienismo e higienização. É só uma coisa, eu acho que o Lucas tinha levantado a mão. Ah, é verdade, perdão, Lucas, compartilhei com a gente. Não, que veio na minha mente aqui, é o professor dizendo aí, parece então que a gente está vivendo numa maquiagem, né, democrática até hoje. Tudo vivendo uma novela, sabe? Tudo diferente quando a gente sai e vê a realidade. E é diferente mesmo. E igual a Maria Antônia disse, nada mudou praticamente. E até quando essa maquiagem vai ficar assim, repercutir mais por mais 500 anos, será? Assim, tem essa dúvida aí. Legal. Lucas, eu não vou saber te responder, cara, mas uma coisa eu te digo, o movimento, por exemplo, que vocês estão fazendo, eu quando no primeiro dia de contato que a gente teve, eu falo que vocês fazem que é revolucionário, porque eu realmente acredito nisso, sabe? Eu acho que, assim, por mais que as coisas, elas, de fato, não mudem, elas não mudam quando a gente olha de uma forma mais distante, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha uma estrutura macro, né? As estruturas, elas ainda estão postas, a gente, de fato, vive uma maquiagem. Eu acho que você usou uma expressão perfeita, é uma grande maquiagem, é um grande teatro, né? O que a gente vive. Mas quando você vai olhar mais próximo, né? Você sai na rua hoje, você vê pessoas num número maior ostentando black powers, né? As meninas ostentando o seu cabelo crespo, fazendo movimentos aí eu esqueci o nome, de Ressignificação? Não, esqueci o nome, né? Que envolve cabelo, né? Tratamento, enfim, pessoas assumindo a sua negritude, né? E isso já é um movimento, cara, muito massa, né? Vai corroendo o sistema de alguma forma por dentro. A gente ainda tem chão pra caramba, cara, né? A gente tem muito chão. Mas a gente vive em Juiz de Fora, por exemplo, um momento que você tem uma Câmara de Vereadores com muitas mulheres, que é algo que a gente nunca tinha visto. Elegemos uma prefeita, que vocês podem gostar ou não, mas é uma mulher que está ali. E tomara que ela não sofra impeachment igual a nossa primeira presidente sofreu. Isso. Né? Que ela consiga vencer aí. Então eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo quebrar um pouco essa lógica. E agora, Lucas, eu suspeito, tá? E é por isso que eu sou professor de história, por suspeitar isso.
Eu suspeito que a gente conhecer essas histórias que a gente está estudando aqui agora faz a gente compreender de onde toda essa estrutura que está por baixo da maquiagem vem. Exato. E a gente só consegue combater aquilo que a gente conhece, né, cara? A gente tem que dar nome à coisa, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que curtem Harry Potter, né? Quem vai matar o Voldemort lá são os caras que chamam ele pelo nome, não a galera que fala, eu não sei quem, né? Que fala aquele que não deve ser nomeado. A gente precisa dar nome às coisas, né? Então, quando a gente fala onde que está o negro, a gente precisa dar nome. A gente não sabe porque a gente está num país racista. Somos racistas. Eu me incluo nisso. A gente precisa se enxergar como racista. Não dá pra gente estar dentro de uma estrutura capitalista e não ser capitalista. Não dá pra gente estar dentro de uma estrutura racista e não ser racista. Muitas vezes a gente performa esse tipo de coisa, né? Então a gente tomar consciência, Lucas, eu acho que é um movimento fundamental pra gente alcançar, pra gente arrancar essa maquiagem fora, ver o que tá por baixo e resolver os nossos problemas. Sem dúvida. Exatamente, Stefano. Eu gostei muito do termo do Lucas, maquiagem. É excelente. muito bom. Eu só queria dizer uma coisa. Eu concordo completamente com o que o professor Stefano disse. E eu acho que o que movimenta a história, como eu estava dizendo em outro momento, que eu estava falando para a gente romper essas questões de estágios, né, de evolução, inferior, superior, margem, centro, essas tensões entre as pessoas que estão no poder, nem todo mundo que está no poder é necessariamente aquelas pessoas que só querem aqueles interesses da elite. Porque, por exemplo, na década de 20, teve a primeira mulher negra que teve um mandato como deputada. Isso. Por que isso acontece? Por que nos anos 30 e nos anos 40 o Vargas se dizia pai dos trabalhadores? Ele não deu os direitos aos trabalhadores. Os trabalhadores fizeram greve, lutaram para aquilo acontecer. Entende? Então aquilo, ele estava, na verdade, dando algo que estava sendo exigido. Ele não estava dando nada. Ele estava entregando o que foi exigido, senão era pior para ele. O que eu quero dizer é o seguinte: as transformações que acontecem, que vamos chamar aqui nesse momento de positivas, né, que são positivas para grupos que sofrem violência, que são inferiorizados, essas transformações acontecem porque eles lutam, se mobilizam para isso acontecer. Reivindicam isso, né? Isso. A revolução do cotidiano, como o professor Stefano disse, né? Nas nossas conversas, nas nossas aulas. Se um cursinho como esse pode existir, é porque muita gente se mobilizou para essa oportunidade existir. Entende? E oportunidade é uma palavra-chave. Sim. Então as coisas se transformam. Muitas continuidades ficam, né? O racismo, por exemplo, as estruturas de dominação, de opressão, mas muita resistência a isso acontece. E essa resistência que gera transformações, que, ainda que possam ser pequenas, às vezes não são nada pequenas, né? Os nossos direitos de trabalho, mas existe sempre uma tensão que está tentando cortar eles, como a gente está vivenciando. Né? Vou citar uma passagem, uma cena do filme Mulan da Disney, gente. Vejam só. Já viram? Um grão de areia pode mudar a balança. Uma pessoa pode fazer a diferença na vida de várias outras. Então, essas revoluções do dia a dia, como é que a gente está fazendo aqui agora, elas só mostram que existem, como o professor Cleiton falou, continuidades nesse sistema, nessas estruturas, mas há rupturas também. E essas rupturas são importantes. Porque aí a gente não está falando só do problema dos racismos, né? Porque são múltiplos. Sim. A gente tem que pensar o racismo, por exemplo, para a população negra, mas também para a população indígena. A gente tem que pensar os machismos, né? As misoginias, as homofobias, e assim vai. Tudo isso faz parte dessa estrutura que é, né, de uma forma mais geral, apesar de eu não gostar muito de generalizações, ela é opressiva. Manda, Francisco, você foi o primeiro a levantar a mão aqui agora, depois eu passo para Maria Antônia. Legal. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Francisco. Com relação a estão falando aqui da resistência, me fez lembrar aqui esse episódio que a gente teve lá nos Estados Unidos, com relação ao George Floyd, né? Desse tempo, um ponto de resistência, a gente vê assim como que, assim, entre aspas, finalizou com aquele policial branco sendo preso, já um ponto de resistência dentro de uma situação que a gente vive dentro
na verdade, um racismo estrutural muito grande. Então, assim, é um ponto, mesmo que seja pequeno, mas de uma forma de resistência, e que a gente já está vendo um pouco de resultado. Exatamente. Muito bom. O que a gente está chamando de revolução no cotidiano é justamente as pessoas se conscientizarem, conversarem, debaterem, né? Assistir uma boa aula de história, né? Ô, Francisco, pegando um gancho que você está falando, cara, essa situação do George Floyd é algo que assim, a gente assiste, é de arrepiar, né? O vídeo, né? Ele sufocando ali, né? A gente sufoca junto com ele, né? Mas é importante a gente também destacar que, infelizmente, no nosso país, a gente tem um George Floyd morrendo a cada minuto, né? E isso não passa no jornal. Sim. E isso a gente volta na pergunta da tela anterior, né? Cadê essas pessoas, né? Infelizmente não há não se apresenta, é um genocídio que acontece no nosso país, né? Da população negra. Então, é como a Jocelane disse ali, é gatilho atrás de gatilho. E isso acontece dentro do nosso país pra caramba também, né? O George Floyd foi importante para amplificar isso, né? O que acontece fora, às vezes, parece que surge mais efeito aqui do que as coisas que acontecem aqui dentro, né? Mas a gente precisa, inclusive, cobrar, eu acho, né? Assim, que são informações que a gente precisa ter mais acesso, né? E muitas vezes simplesmente a gente não fica sabendo, né? Crianças sendo mortas, enfim, pais de família, e cadê, né? A gente não discute essas mortes, Isso. né? E questionar o que as mídias trazem para a gente, né? Como o professor Stefano falou, e a história do João Pedro, né, da Emily, da Rebeca, que foram crianças que foram mortas por violência policial. Então, essas estruturas racistas, elas só existem porque as pessoas continuam fazendo a devida manutenção delas. Quando a gente faz esses tipos de debate, como o que a gente está travando aqui, a gente pode desestruturar essas permanentes violências. Maria Antônia, você levantou a mão e depois Jocelane. Esse tema que vocês estão falando agora, do higienismo, eu lembro que no primeiro ano um professor de geografia passou para minha turma um filme que chama, acho que é Topografia de um Desnudo, não sei se os professores conhecem, que até o Lima Duarte, ele atua e tal, que é um filme sobre um processo de higienização que teve no Rio de Janeiro, nos anos 60, que foi porque acho que a Rainha Elizabeth II ia vir visitar o Brasil, e aí eles matavam, tipo, os moradores de rua, tipo, eles sumiam, e aí eles começaram a pesquisar, tipo, esses sumiços, e aí eles viam, tipo, que esses moradores de rua literalmente estão sendo mortos, porque por esse higienismo, para eles limparem o centro do Rio de Janeiro, porque ia ter a presença de uma pessoa muito importante mundialmente, e aí eles queriam passar esse ideia, tipo, pô, são um país legal. Rolou isso quando veio o Papa também, né? O Papa veio, eles reformaram as favelas, tipo, reformaram entre aspas, vamos esconder essa gente, né? Você vê, as coisas elas vão repetindo, elas vão acontecendo de novo, né? Bem lembrado, eu não conheço o filme, mas eu lembro do episódio, né? Não conheço o Também filme, não já conheço o anotei filme. para assistir. Muito obrigado. É muito bom, só que ele é muito, eu acho ele muito difícil de achar. Eu não sei nem onde meu professor achou, acho que ele comprou, não sei se foi na feira, em algum lugar assim. Não, a Mas gente o filme vai dar um muito jeito. legal. É muito legal. A gente vai dar um jeito. E outro, gente, a gente não precisa ir tão longe. O professor Stefano, se eu não me engano, mencionou na aula passada. Né? Na época do Bejane, ele tacava água na galera lá no Parque Alfred, que estava dormindo lá, para eles sumirem daqui. A desculpa era limpar as calçadas. A desculpa era limpar as calçadas. Na verdade, isso era expulsão. Né? As pessoas que estavam dormindo ali no Parque Alfred, elas não eram assassinadas. Mas a pegada, né? A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Então a gente precisa retomar esses eventos, né, na história do nosso país, para a gente perceber que, isso aqui não é tão diferente assim. A ideia parte de um mesmo lugar. Jocelane.
Compartilha aí com a gente. Então, na verdade, eu só queria agregar aí pro debatezinho. É que, tipo assim, você estava falando, aí eu vou pegar aquela palavra que o Lucas falou lá, da famosa maquiagem que a gente tem, né? De, tipo assim, tudo que é... Eu vou falar assim, porque a cultura... Vou englobar aqui a situação. A cultura brasileira, muitas vezes as pessoas daqui não têm conhecimento da cultura, sabe? Não sabe das raízes da cultura, porque às vezes ela só mira para os States, saca? É muito maquiado, exatamente o que o Lucas falou. É muito maquiado, a gente não consegue ver, não vou falar a realidade, mas o que é real ali na situação, sabe? Em cultura, música, em qualquer tipo de coisa que é fácil acesso, assim, as pessoas, na maioria das vezes, elas não como é que eu posso falar? Elas não olham para dentro, sabe? Acho que é isso. Entendi. E essa cultura, ela vai ser considerada, Gessilane, crime no nosso país, né? Aí nesse período que a gente está estudando. Então, essas raízes, né, culturais que a gente tem, na verdade, elas vão ser soterradas por um modelo europeu que é considerado mais bonito, né, que é considerado mais clássico, né? Isso dentro do nosso país, assim, você tem as mulheres europeias chegando carecas com manifestação de piolho, galera usando turbante, galera no Rio começa a usar turbante, aí da Europa é bonito, né? Então E tipo assim, é mais ou menos o que aconteceu aí nessa parte do higienismo aí, né? Que fala do embranquecimento do pessoal, saca? De tipo assim, não, nós tem que dar, tipo, mudar esse negócio, porque tá todo mundo muito preto e não vai rolar desse jeito. Saca? Relaciona a cor à sujeira, né? Precisamos limpar, né, a nossa cidade. É essa a pegada, né? Exatamente. Exatamente, Gessilane. O higienismo, é por isso que é importante a gente começar a diferenciar, né? Higiene do higienismo. Né? Foi um movimento que, ao mesmo tempo que tinha medidas sanitárias de melhoramento de algo de saúde, de higiene, ele tinha uma ideologia racista por dentro. Vários ideólogos europeus, né, que pensavam daquela forma, de que existiam raças inferiores. E eles viam a América Latina como o quê? A América Latina inferior. É gente negra, é indígena e gente cruzada. É isso que eles pensavam. Dessa forma completamente... Sim, aí veio o rolê de, tipo assim, a miscigenação, né? Aí pega e fala assim, miscigenada é coisa bonita, mistura de raças. Aquela história, né? Que a gente sabe que é totalmente maquiado. Entendeu? E aí, visto como uma forma de estar mais próximo de algo branco do que... Exatamente. Isso. Porque não é qualquer miscigenação que era bom. A miscigenação boa é aquela que branqueava a pele. E esse branqueamento da pele é algo que vai perdurar por boa parte do século XX. Não fica só lá na Primeira República, não. Ela continua. Porque quando a gente vai ver... Até hoje tem. Até hoje tem, Maria Alice, arrasou. Quando a gente vê fotos de pessoas negras, inclusive o Machado de Assis, a gente consegue perceber que a tentativa era de branquear a pele dele. Por quê? Porque lá o Machado de Assis é um grande autor do período imperial, exatamente. República, e aí a foto dele tinha que ser o quê? Mais branca. Porque o negro podia ser intelectual. O racismo está ali. Está nessa parte. Exatamente. O higienismo possuía essa ideologia de tentar tirar dos centros urbanos a população negra e toda a cultura deles. Então tentou espalhar, retirar a população dali e jogar nas margens. Esse é um dos motivos da gente ter as grandes favelas de hoje, e porque tem tantas pessoas negras concentradas nelas. Em primeiro lugar, com a abolição da escravidão, essas pessoas não foram empregadas, como o professor Stefano disse, elas não foram englobadas naquele sistema. Como a ideologia do higienismo pensava que, junto com outra coisa que se chama eugenia, não sei se vocês já ouviram falar, acreditava que pessoas brancas eram superiores, então eles usaram o mesmo momento para trazer gente branca, imigrante europeu, para literalmente branquear
a população, entende? Então, o primeiro sistema de cotas que teve no Brasil, digamos assim, foi para pessoas brancas. As pessoas negras foram jogadas à margem, elas estavam sobrevivendo nas grandes cidades e depois foram empurradas mais uma vez para as margens, foram expulsas dali para reformar os grandes centros urbanos, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, para parecer mais europeu, para ser melhor, mais fácil de digerir para europeus permanecerem no mais Brasil. próximo à Europa e menos colônia, por assim dizer. E menos parecido com a colônia ou com o Império. E essa população foi empurrada mais uma vez, né, para as margens, junto com toda a sua cultura, e trouxe imigrantes, não só para trabalhar, mas para conseguirem terras. Muitos imigrantes ganharam terras. E aí a cota que o professor Cleiton está falando é justamente a terra. Sim. Porque os imigrantes iam e eles recebiam um espaço, um determinado terreno para poder plantar, para poder trazer suas famílias. Sim. E assim vai. Não qualquer isso que ele está imigrante, chamando de cota. Isso. Não qualquer E aí são principalmente imigrantes italianos, alemães, portugueses também. Aqui em Juiz de Fora foi um grande centro de recepção, né? Um grande centro urbano de recepção desses imigrantes. O bairro Borboleta, por exemplo, é um bairro que ele foi fundado, né, majoritariamente por imigrantes alemães. Sim. E nem qualquer imigrante era tratado da mesma forma. Muitos imigrantes de baixíssima renda que vieram fugindo, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, eles iam para as lavouras e eram tratados naquela cultura de violência escravagista que já existia na cabeça das pessoas. Então, muitas dessas pessoas foram tratadas como escravos. Né? Eles trabalharam... Dados devidos limites. Sim. E onde está essa população negra, né? Portanto, importante a gente lembrar, por exemplo, da revolta da Chibata, né? A gente falou do George Floyd, né? O Marcelino Rodrigues Menezes era um marujo negro, né? A maior parte dos marujos eram negros, os oficiais, a maior parte eram brancos, e o Marcelino Rodrigues Menezes, ele recebeu uma punição para receber chibatadas até desmaiar, eram 250. Isso era uma prática comum, né? No meio militar, e isso foi o estopim da revolta, né? A revolta a insatisfação já estava muito grande ali, né? Os oficiais ganharam aumento, os marujos não. A maior parte dessa população era negra, eram tratados de forma racista, de forma escancarada racista. Então, isso, por exemplo, digamos assim, a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu com o George Floyd. Muitas das revoltas, a gente pensa assim, o Brasil é pacífico, tem umas revoltinhas. Não, são as pessoas muito pelo contrário. São as pessoas exigindo os direitos delas, ser tratado com alguma dignidade. A própria punição, né, Cleiton, da chibatada era simbólico, né? Chibatada era a punição que as pessoas escravizadas recebiam, né? Então você tem dentro de uma estrutura de república pós-abolição que a punição de pessoas negras pobres, não mais escravizadas, mas a punição remete a um passado escravocrata no nosso país. Né? É uma continuidade. É uma continuidade. Da violência contra a população. Galera, a gente vai ter que finalizar nossa aula aqui, apesar de ter muito mais o que conversar, porque vocês têm mais uma aula agora, né? E a gente não quer que vocês atrasem. Mas a gente acabei de ver isso. A gente vai finalizar a gravação, mas a gente retoma esses debates na nossa próxima aula, e enquanto isso também a gente vai compartilhar com vocês materiais de leitura, vídeo, podcast também. A gente não sabe se vocês têm o costume de acompanhar podcasts, mas a gente acha bem legal. Então a gente vai compartilhar esses materiais em diversas plataformas para que vocês tenham acesso à fonte de estudo, tá bom? E vão anotando as dúvidas para trazer para a gente na próxima aula, tá? E essa aula vai estar disponível para vocês. Ô, gente, tirar uma dúvida aqui, rapidinho. Claro, diga. Aonde vocês estão postando os negócios de vídeo, essas paradas? Na verdade, a gente ainda vai postar. Eu estou terminando de ajeitar aqui as edições e a gente vai colocar no Drive, né? Vocês vão ter acesso ao Drive. O Stefano, ano passado, ali. Gravou algumas aulas, eu estou esperando até hoje postar no canal. Mentira, isso tá lá no canal do YouTube. As gazelas ao vivo da secretaria. Das aulas, não, que ao vivo é nós, né? Ali, ó.
Mas a gente vai ter esse ano, para facilitar o acesso, um drive, né? Que a gente vai botar vários materiais, inclusive os links das aulas, tá? Então, assim que a gente preparar esses links aí, a gente vai divulgar para vocês. Tá bom, obrigadão, show de bola. Gente, a Maria Antônia compartilhou aqui um link. Ai, que bacana! É do filme que ela comentou, que é o Topografia de um Desnudo. Vou salvar aqui, Maria Antônia, depois eu vou assistir. Muito Então, obrigado, Antônio. Então é isso, galera. Eu vou finalizar a gravação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para Sempre muito bom. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Aula maravilhosa. Valeu, Francisco. Imagina, Francisco. Tamo junto, querido. Essa participação de vocês. Valeu aí, gente. Boa Obrigada noite. pela participação, pela participação. Boa noite a Obrigada todos aí, pela ó. aula. Boa noite. Valeu. Melhor Até aula mais. do momento.